alcançando o coração do seu adolescente. Lição 8. Por que os adolescentes não falam e não escutam? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18:13. Propósito: abordar os erros comuns que os pais cometem tanto no falar com seus filhos quanto no ouvi-los e preparar a base para entender como melhorar a comunicação. 1. Por que os adolescentes não conversam com os pais? Onde está o problema? Quando nossos filhos adolescentes se afastam de nós, sabemos intuitivamente que algo está errado, mas nem sempre sabemos o que está errado. A melhor pessoa para dar a resposta é o próprio adolescente, por isso fizemos uma pesquisa entre eles. A seguir estão as 5 razões dadas por eles de não conversarem com os pais. Meu pai e minha mãe não falam comigo. Alguns pais conversam muito superficialmente com seus filhos adolescentes e dificilmente vão além da troca de fatos ou instruções e correção. Inteirar-se dos fatos do dia de seus filhos é importante. Uma conversa superficial resolve isso, mas a comunicação não vai melhorar enquanto estivermos satisfeitos com esse nível. Nós realmente precisamos falar com nossos filhos sobre os assuntos do coração, não apenas sobre os detalhes corriqueiros do dia a dia. A comunicação saudável vai muito além do nível de conversa sobre fatos. Meus pais não me ouvem mesmo. Às vezes, os adolescentes têm a impressão de que nunca é a hora certa para falar com os pais ou nunca vão ter a total atenção dos pais durante uma conversa. A preocupação com o trabalho, as tarefas domésticas, os outros filhos e mesmo com as atividades da igreja pode fazer com que o adolescente sinta que tudo é mais importante do que ele. Dividir a atenção dos pais com o jornal, a televisão, o computador ou a lista de compras o faz sentir-se desvalorizado. Haverá momentos em que não será possível conversar agora, mas é importante reservar tempo para conversar com seu filho sempre que possível. Durante esse tempo em que realmente conversam, você o escuta atentamente? Os adolescentes são extremamente sensíveis a isso, e nessa circunstância a falta de comunicação acaba causando menos frustração do que continuar falando com os pais que não dão a devida atenção. Os pais precisam dedicar momentos específicos para que os filhos possam falar-lhes sem interrupções. Eles respondem antes mesmo que eu termine de falar. Provérbios 18:13 diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Muitas vezes pensamos que já sabemos o final da conversa e interrompemos nossos filhos bruscamente para só depois perceber a terrível verdade. Violamos esse provérbio. Muitos pais ouvem o suficiente para entender o que pensam ser a essência do que os filhos querem dizer e rapidamente então oferecem uma solução. Certo, é isso que você deve fazer. Metade da mente está ouvindo, a outra metade está avaliando a situação e definindo a solução. Nossos filhos logo percebem que estamos realmente ouvindo ou não e reagem de acordo com a nossa atitude. Vocês gostariam de continuar falando com alguém que começasse a responder antes de poderem concluir seus pensamentos? Provavelmente não. Os adolescentes também não gostam disso e tendem a evitar conversas desse tipo. Precisamos prestar atenção ao que os nossos filhos estão tentando dizer e permitir que eles nos contem tudo antes de oferecermos uma resposta. Antes dos pais darem uma resposta, é importante perguntar ao filho: o que você pretende fazer? Isso impossibilita ao filho sentir-se respeitado e, ao mesmo tempo, responsável por suas ações. Nunca chegamos a um acordo mesmo, então por que falar? Comentários como esses deixam bem claro que o relacionamento entre pais e filhos está em estado de guerra fria. Nas famílias em que há muita tensão, as conversas podem rapidamente se transformar em contendas. Como consequência disso, os pais e os filhos tendem a se afastar um dos outros, concordando por meio do silêncio que é preferível não falar nada e travar uma batalha.
O silêncio na família não é natural. É um mecanismo de defesa usado não apenas pelos pais e filhos que estão em conflitos, mas também nos relacionamentos conjugais enfraquecidos. A pessoa permanece em silêncio na tentativa de controlar o outro, mesmo que as emoções estejam fervilhando sobre a superfície. Não tenho nada para falar com eles. Essa condição é frequentemente resultado da estrutura familiar independente. Quando os relacionamentos familiares são opcionais, a conversa também é opcional. A estrutura familiar independente afeta a comunicação de duas maneiras. A própria natureza da independência produz isolamento na família, não amizade. Em função disso, quando há problemas ou tensão, os adolescentes se voltam para seus amigos, não para sua família. A família independente não provê as oportunidades para se fazer algo que normalmente traz união. Quando não se oferece o ambiente para conversas, ela não acontece. 2. Por que os adolescentes não escutam? O que está acontecendo? Às vezes, parece que nossos filhos adolescentes não ouvem uma só palavra que dizemos, demonstrando indiferença. Falar é apenas a metade do processo da comunicação. Muitos pais e filhos falam um com o outro, mas nem sempre conseguem se comunicar. Os pais ficam frustrados quando sentem que os filhos adolescentes ignoram o que falam. Observemos a seguir algumas das razões de os adolescentes fazerem isso. Meus pais não fazem o que dizem, por que eu devo ouvi-los? Não é fácil conduzir a nossa vida de acordo com as palavras que declaramos, mas isso é a prova da nossa integridade ou da falta dela. Os pais que não vivem os valores morais estabelecidos por eles mesmos são vistos como indignos de confiança. Isso soa como hipocrisia e os adolescentes detestam isso. Os adolescentes fazem julgamentos morais sobre os comportamentos de amigos, colegas de escola e professores, usando os padrões que seus pais lhe ensinam. Não devemos ficar surpresos quando os nossos filhos adolescentes usam esses mesmos padrões para nos julgar. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Nada faz um adolescente se desligar mais rápido do que quando constantemente os relembramos de suas falhas ou suas responsabilidades. Isso faz com que os pais se vejam repetindo coisas como: você já fez a sua lição de casa? Sua nota de matemática está caindo, você precisa se disciplinar, isso é uma responsabilidade, Há coisas mais importantes para comunicar aos seus filhos do que um sermão interminável sobre o que eles fizeram de errado. Certamente os erros e as ações pecaminosas devem ser confrontados, mas se este é o único momento em que vocês falam com seus filhos adolescentes, preparem-se para serem ignorados. No terceiro sermão, seus filhos já sabem o que vocês vão dizer, mesmo que expressem de forma diferente. Precisamos comunicar eficazmente para ensinar os valores que governam a responsabilidade pessoal, mas ficar repetindo ou resmungando não é um método eficaz de treinamento. Meus pais são irônicos, eles só me criticam. Na tentativa de chamar a atenção dos filhos para os problemas de comportamento, alguns pais usam a ironia em suas conversas diárias como uma ferramenta para forçar a mudança. Cuidado com as alfinetadas verbais, do tipo: claro que você come coisas bem saudáveis, essas batatas fritas são legumes, não é? Então, em que tipo de encrenca você se meteu hoje na escola? Quando você age desse modo, fico até surpreso que ainda tem algum amigo. É difícil fazer com que os adolescentes, ou seja quem for, escutem quando são tratados desrespeitosamente. Os jovens não esquecem facilmente as críticas. Palavras de rejeição e de críticas forçam os adolescentes a terem uma das seguintes reações. Eles também ironizam, atacando verbalmente quem os irritou. Eles se retiram em silêncio. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. Eles param de ouvir. Os filhos adolescentes passam a ignorar os pais por vingança. Ignorar é uma forma de controlar. Eu sei tanto quanto meus pais.
Os adolescentes percebem quando seus pais estão inseguros quanto às suas próprias convicções ou decisões na liderança. Isso não significa que o pai não deve dizer: "Eu não tenho certeza de como lhe devo responder, eu preciso de um tempo para pensar." Significa que, uma vez tomada a decisão, os pais devem ter a convicção das ações dessa decisão e permanecer firme nelas. Normalmente, temos o hábito de tomar decisões sem refletir. Dessa forma, começamos a voltar atrás. Bem, talvez dessa vez. Se isso acontece com frequência, os filhos adolescentes podem até reconhecer a instrução dos pais, mas depois fazem o que querem. Eles não ligam muito porque não acreditam que seus pais estejam seguros do que falam, nem possuem a determinação para fazê-los cumprir o que disseram. Esses adolescentes têm mais confiança em sua própria habilidade de tomar decisões do que em seus pais. Eles se tornam sábios aos seus próprios olhos. Provérbios 26:12. Quando os pais dizem: "Se você fizer isso, haverá tal consequência", e os filhos desobedecem, mas nada acontece por causa da falta de determinação dos pais ou por deixar de cumprir a disciplina e aplicar a consequência, acaba conduzindo os filhos a se tornarem cada vez mais sábios aos seus próprios olhos. Antes que seus filhos adolescentes ouçam e sigam as suas instruções, eles precisam saber que vocês cumprem as suas palavras. Meus pais não esperam que eu os ouça. Muitos pais acham normal estarem em constante conflito com os filhos adolescentes e que a falta de comunicação faz parte do comportamento deles. Dessa forma, estabelecem regras e dizem coisas baseadas nessas conclusões, não considerando a particularidade dos filhos. Com isso, os filhos não querem falar e nem ouvir o que os pais dizem. Quando os pais consideram a verdadeira natureza de seus filhos adolescentes, incentivam a comunicação. Quando os pais realmente conhecem os seus filhos e esperam o melhor deles, os esforços pelo bem deles os levam a conversar com segurança e a considerá-los dignos de crédito para ouvir. 3. Conclusão. Podemos melhorar a comunicação. Como observamos, a comunicação é uma parte importante dos relacionamentos e todos nós podemos melhorar nossas habilidades de comunicação. Podemos ouvir mais atentamente e falar mais educadamente uns com os outros, principalmente com os nossos filhos adolescentes. A comunicação e os princípios. As habilidades de comunicação não substituem os valores em comum que são compartilhados na família. Enquanto não cultivamos relacionamentos familiares fundamentados em princípios bíblicos, nossos esforços terão pouco valor permanente. Saber se comunicar com seu cônjuge e filhos é fundamental, porém, é mais importante, em primeiro lugar, aprender a amar e a viver com a sua família de modo bíblico. Aplicação prática. Saber se comunicar com seu cônjuge e filhos é fundamental, porém, é mais importante, em primeiro lugar, aprender a amar e a viver em sua família segundo os princípios bíblicos. Sem a bússola moral das Escrituras, as conversas podem ser facilmente distorcidas e perdidas em um deserto chamado ego. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Falar de forma desrespeitosa e irônica ou criticar os filhos o tempo inteiro, deixá-os irados e desanimados e, consequentemente, eles se afastarão dos pais. Como você tem tratado seus filhos? Você usa mais a crítica ou o encorajamento? As palavras que você usa, o tom de voz e sua atitude expressa respeito e transmite amor a eles? Pense se isso está relacionado com a forma que seus pais os tratavam ou é decorrente de algum outro problema. Descreva como você tem usado as palavras na comunicação com seus filhos. Nos tópicos Por que os adolescentes não conversam e por que os adolescentes não escutam, há muitos itens que podem esclarecer as falhas que os pais estão cometendo. Qual o item que você identifica que está falhando e que tem dificultado a comunicação e o relacionamento com seus filhos?
Compartilhe com seu cônjuge, defina e escreva a estratégia que podem adotar para mudar de atitude. Leia Provérbios 18:13 e escreva o princípio da comunicação que ele estabelece.